Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe esse bolo aqui repleto de dicas para vocês, com muitos detalhes, vocês podem perceber muitos detalhes, um bolo lindo, fácil, então fique até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, a sua dúvida, se tiver alguma, fique à vontade de deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho de notificações. Fique até o final para você assistir essa maravilha e com muita dica especial. Então vamos lá, vamos começar esse bolo lindo. E lembrando para vocês aqui que tem muita dica, esse bolo é repleto de muitos efeitos, muitas técnicas. Então fique até o final para você aprender cada uma delas, tá bom? Então a gente começa aí, né? Basicamente, a gente precisa sempre, eu gosto, né? E aconselho vocês a prensarem seu bolo. Então meu bolo tá prensadinho, então eu prensei na forma. Então eu retiro o plástico. Esses plásticos que eu utilizo são aqueles plásticos de feira, né? Aqueles saquinhos de feira que eu compro o rolinho e vou colocando na forma para imprensar os meus bolos. Esse adesivo aí, né, essa imagem que eu fiz, eu imprimi e coloquei atrás dela, impermeabilizei essa imagem. Eu coloquei vários durex atrás dela, ou seja, eu colei durex atrás dela, então a parte de trás da imagem, ela tá impermeabilizada. Por quê? Porque quando eu colocar no bolo, isso vai fazer com que ela não absorva a umidade, então não fique molhada, manchada, não venha manchar a imagem, tá? Esse bolo aí, como vocês puderam ver no comecinho, é uma imagem embutida, né? Então, para isso, a gente primeiro cola a imagem, como a gente quer que ela fique, né? Primeiro a gente vai passar o chantilly. Essa pré-camada, gente, é muito importante, tá bom? Como eu sempre digo pro pessoal aqui, quem tá assiste nosso canal aí, nossos vídeos, né? Sabe que eu sempre dou essa dica de fazer essa pré-camada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir agora essa imagem, somente, lógico, né? Aonde a gente quer que tenha chantilly e aonde quer que fique exposto, a gente vai deixar sem chantilly, tá bom? Vocês podem perceber que eu deixei uma partezinha branca da imagem. Por quê? Porque quando vocês vão passando o chantilly, depois, ao passar a espátula, o chantilly vai entrando para dentro da imagem, ou seja, vai tampar um pouco mais a imagem. Então, vocês podem deixar uma beiradinha aí, porque, de qualquer forma, vai tampar. E mesmo se não tampar, você passa lá o chantilly e você tampa caso fique algum pedacinho, tá bom? Então a gente vai agora cobrir o bolo normalmente com chantilly, como a gente faz, né? E lembrando que a gente não vai tampar o local onde a gente quer que fique exposto, né? Porque vai dar um efeito aí da imagem dentro do bolo, né? Da imagem, né? Como se fosse aí o bolo, arrancou um pedaço do bolo e a imagem tá lá dentro, né? E é bem legal, eu acho uma técnica bem legal, então vale a pena vocês fazerem aí. E pode ser qualquer outro tema, tá? Isso aí eu fiz um tema de skate, mas pode ser qualquer um. Dica importantíssima: vocês vão fazer o alisamento desse chantilly primeiro com uma espátula, essa normal. Por quê? Porque vocês precisam tirar, né, o máximo possível para depois passar outra espátula, porque aquela outra espátula reta, né, ela dificulta um pouquinho, porque você tem que ir um pouco mais devagar, então essa aí já vai ajudando, já vai facilitando o serviço, tá bom? Então, vocês podem ver que eu vou passando sempre ela, depois eu venho com a outra espátula para dar um acabamento. Esse bolo aí, eu vou colocar, né, estou fazendo ele, imitando rua, imitando, assim, paredes de rua, como o skate é um pouco isso, né, é feito na rua, o pessoal pratica muito na rua, então a ideia foi essa, tá bom? Então aí eu vou imitar paredes sujas, paredes quebradas. Então aí por isso que eu falo para vocês que esse bolo é repleto de muita dica, né? E lembrando, gente, a textura do chantilly, é importante que você faça ela, né? Não pode ser muito mole, tem que ser macio. Chantilly macio onde você vai alisar e não vai ficar poroso, né? Vocês podem perceber que não tá poroso. Percebam aí que eu deixei um pouco de falhas na hora de espatular meu chantilly. Por quê? Porque a ideia é um bolo realmente sem muita perfeição, é uma parede, né? E aí a gente utiliza o palito de churrasco, né? O palito de dente, que vocês preferirem, para fazer uns riscos aí, né? Para imitar como se fosse, né, uma parede aí que tá trincada. E importante, passou o palito, você limpa o palito, porque senão você vai colocando resíduos, vai manchando. Então eu sempre sou muito apta, muito a favor, né? Essa é a palavra, a favor de detalhes. Eu gosto muito dos detalhes, então eu observo todos eles, né? Então aí a gente vai fazendo alguns risquinhos aí para imitar, né? Como se fosse a parede estivesse aí trincando. E, gente, uma coisa importante que eu sempre gosto de dizer é que a criatividade de um confeiteiro, de uma confeiteira, tem que estar a mil, né? Porque a gente, lógico, a gente usa algumas ideias aí para nos ajudar no dia a dia, mas é verdade que a gente tem que ter criatividade, né? Então a gente ora a Deus e pede para que o Senhor nos abençoe com a criatividade para a gente conseguir bolar alguns bolos aí, né?
Outra técnica aí desse bolo é a gente fazer alguns tijolinhos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer linhas, podem perceber, linhas na horizontal, tá? E a gente vai fazendo linhas. E assim, eu não vou fazer em todo o bolo, vou fazer só num pedaço, mas vocês podem fazer se vocês quiserem, tá? Esse tijolinho é bem tranquilo de fazer, fica um efeito bem legal. Primeiro são as linhas na horizontal, depois nós vamos fazer na vertical, tá? E essas na vertical eu vou mostrar pra vocês mais pra frente aí como é que faz, como é que é tranquilo de fazer, o efeito é muito top, fica muito legal. E você pode fazer qualquer tipo de bolo, né? Qualquer tipo de tema, né? Por exemplo, o do Hulk é muito legal, você fazer uma parede quebrando, os tijolinhos ali, é bem legal, como se você estivesse dando um soco na parede, né? Então, eu falo que você pode utilizar essas técnicas em vários temas, né? Essas técnicas em vários temas. E agora a gente começa aí fazendo tijolinho. A gente vai fazer várias linhazinhas na vertical, tá vendo? Eu faço elas primeiro, cada uma de cada vez, tá? Primeiro uma linha, vamos colocar assim, uma partezinha, uma linha de cada vez. Primeiro eu faço a de baixo, depois a de cima. Essa questão do tijolinho, depois vocês podem perceber que eu faço uma linha, faço o quadradinho e na próxima parte, a parte de cima, eu vou fazer uma linha que vem entre o meio de um tijolinho até o outro meio do outro tijolinho. Para formar assim, vocês podem perceber aí, ó. Um começa no meio, termina no outro meio do outro tijolinho, tá bom? E aí eu utilizo, né, a esponjinha, a famosa esponjinha, né? Eu gosto muito de utilizar, que dá o efeito aí de chapiscado, como se fosse a parede estivesse chapiscada, né? Então aí eu utilizo um pouco de corante preto. É bem tranquilo, mas vocês vão perceber que vai dar um efeito bem legal de sujo, né? De parede, assim, realmente pintura mal feita, pintura já velha. É você passar devagarzinho, tá? O pincel, né? Com um pouquinho de corante preto. Pode ser marrom também, aí fica a seu critério. Mas eu acho que o preto combinou mais com esse tema, né? E você vai fazendo risquinhos. E esses risquinhos, depois você suja ele com o próprio pincel, vai lá, limpa o pincel, suja, pra não ficar aquele negócio assim muito marcado, né? E aí, a gente vai finalizando esse bolo com o topper. Como eu sempre digo aqui, o topper faz toda a diferença no bolo. Então, lembre-se de caprichar no seu topper, porque vai fazer toda a diferença e ajuda muito, né? O bolo fica ainda mais top, né? Então é isso aí, eu vou deixando vocês aí com essa decoração, com esse topper fofo aí que eu fiz. Espero muito que tenha ajudado vocês, né? Que esse vídeo tenha ajudado vocês nas técnicas. Para você que é iniciante, está começando, quer aprender algumas técnicas. São técnicas rápidas, simples, mas que facilitam muito a nossa vida, que ajudam muito a nossa vida aí. Então eu gosto muito de passá-las, tá bom? Eu quero agradecer você que assistiu até o final. Muito obrigada por nos acompanhar. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Será um prazer responder a cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!